Olá, prezados amigos do Nuvete AMI Norte, aí de Portugal. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar hoje aí com vocês, participar desse evento. Então, é uma alegria muito grande para mim. Eu preparei para vocês, no dia de hoje, esse tema, a verdadeira natureza dos animais, conhecê-la para respeitá-los. Eu tenho concluído que esse tema é tão importante, porque só conhecendo a verdadeira natureza dos animais é que nós vamos entendê-los, consequentemente, vamos respeitá-los, respeitar o seu direito natural à própria vida, respeitar a sua capacidade de sofrimento e tentar vivências cada vez mais harmônicas com eles, não é? Então, vamos lá. Eu tenho notado nas várias atividades da tarefa humana que às vezes os animais são tratados carinhosamente como amigos, como companheiros, né? Então nós vemos cenas muito bonitas de crianças afetuosamente acolhendo os animais, de idosos também, e até de animais silvestres que na sua terra infância foram criados, foram cuidados por pessoas. Depois eles foram reintroduzidos no seu ambiente e, ao se reencontrarem, o animal tem uma demonstração de profunda afetividade para com essa pessoa, ou seja, quase mesmo nós poderíamos dizer de gratidão, né? Mas outras vezes nós vemos em outros ramos da atividade humana, os animais não são tratados como amigos, como companheiros, mas sim como coisas, não é? Então, por exemplo, os chamados animais de produção. Na realidade, eles não são de produção. É um nome que economicamente se dá aos animais que são industrialmente criados e industrialmente abatidos para fim do consumo dos chamados produtos de origem animal, né? Então, seja no ramo da avicultura, seja na criação de gado leiteiro, ou seja na produção de carne, enfim, de bovinos, suínos, os animais, então, eles são tratados de outra maneira, né? A mesma coisa acontece com os animais que são empregados nas pesquisas, nos testes de laboratório. Então, nós vamos ver que nesses dois ramos, tanto no emprego de animais na pesquisa e nos testes laboratoriais, quanto na produção industrial de alimentos, muita coisa boa vem acontecendo no sentido de minimizar o sofrimento dos animais. Mas a chamada ciência do bem-estar animal, que se preocupa com isso, ainda é de visão utilitarista, né? E ainda pior do que isso é o emprego de animais nos deprimentes espetáculos de diversão, né? Nas touradas, nos animais de circo, nas rinhas de galo, rinhas de pitbull. Aqui no Brasil, com muita frequência, esses espetáculos de rodeio, as provas de rodeio. Lá no Nordeste brasileiro também, essa prova que é típica da região, a vaquejada, os animais sofrem bastante, né? E também até ainda a matança de animais com vistas ao aproveitamento de suas peles, né? Então, tudo isso, os animais são meio considerados como coisas. Bem, ainda nessa visão da maneira diferente como os seres humanos cuidam dos animais, às vezes eles são tratados como bonecos, como brinquedos, ou mesmo como simulacros de bebezinhos humanos. Eu estou falando da chamada humanização de animais, né? Então, os animais são brinquedinhos, as pessoas fazem as mais divertidas cenas com eles. Às vezes, aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, a gente vê cenas como essa que eu coloquei aqui embaixo. Um cachorrinho de óculos escuro, de sapatinhos nas quatro patas, de vestidinho de uma roupa jeans, né? Às vezes de bonezinho. Então, a chamada humanização dos animais. Então, eu pergunto, será que os animais estão felizes com isso? Não, é claro que não, né? Também eu trago aí essas mesmas cenas que eu já mostrei para vocês e trouxe uma frase de Guimarães Rosa, esse grande escritor brasileiro, né? Que num dos livros ele coloca essa frase que é muito inspiradora. Se os animais só nos inspiram ternura, o que houve então com os homens, né? Então eu estou me referindo nessa fala de Guimarães Rosa
a todas essas atividades humanas em que os animais são tratados como coisas, como brinquedos, como bonecos de diversão. Mas, por outro lado, eu andei pesquisando, principalmente alguns países orientais têm animais considerados sagrados. Por exemplo, a Índia, ela tem 5 animais que são considerados sagrados: o elefante, a vaca, o macaco, o tigre e a cobra. Então, eu fico me perguntando, por que nas várias atividades das tarefas humanas, os animais são vistos de maneira diferente, né? Como eu acabo de mostrar, às vezes como amigos, como companheiros, outras vezes como coisas, outras vezes como brinquedinhos e até como seres sagrados. Então, a grande diferença disso, eu entendo porque essas pessoas consideram de maneira diferente a verdadeira natureza dos animais. Então, é hora de nós perguntarmos, mas qual é a verdadeira natureza dos animais, né? Qual é a verdadeira natureza dos animais? Sejam eles primatas, não humanos, sejam eles animais chamados de produção, ou os pets que nós temos dentro de casa, os animais selvagens, afinal, os animais todos, qual é a sua verdadeira natureza? Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 597. Kardec faz uma pergunta muito articulada. Ele diz: pois se os animais têm uma inteligência, olha, observem que Kardec não está perguntando se os animais são inteligentes, ele está declarando. Então ele diz: pois se os animais já são inteligentes, têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A resposta é taxativa: sim, e que sobrevive à morte do corpo físico, né? Então, eu tenho um caso que vem contar, esse caso, ao ser relatado, ele confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Esse caso do cão Lorde, de Chico Xavier, está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida companheira Sueli Caldas Schubert, desencarnada há poucos meses de Covid, né? Em carta escrita por Chico Avantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, na data de 25 de janeiro de 1951, Chico relata que o Lorde foi ficando envelhecido, foi ficando doente e desencarnou. E ao desencarnar, Chico vê a figura de seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde, que estava se desprendendo do corpo que acabava de morrer. Eu imagino a beleza dessa cena, né? Então, Chico ainda continua a carta dizendo uma coisa muito importante. Nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, esse caso, que vem de uma pessoa das mais sérias, das mais meritórias que a história já descreveu, confirma, então, esse caso confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Sim, os animais têm uma inteligência ligada ao princípio espiritual e que sobrevive à morte do corpo físico. Bem, vamos ver alguns atributos da alma dos animais, além de inteligência. Por exemplo, na Gênese de Kardec, capítulo 3, itens 11 a 13, nós lemos: o animal carniceiro, olha ele aí, é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Olha que bonito, nessa época, lembrando que a primeira edição da Gênese é de 1868. Nessa época, os espíritos já orientavam Kardec para fazer a diferença entre instinto e inteligência, dizendo que ambas as formas de comportamento já se manifestavam no animal, como se manifestam também nos outros seres, inclusive no ser humano, né? Os animais reencarnam. No Livro dos Espíritos, questão 599, Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? A resposta também é direta: não. Eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Eles têm para outras coisas, mas não para isso. Bem,
Na pergunta 601 da mesma obra, Kardec volta a perguntar: os animais seguem uma lei progressiva, entenda-se no processo encarnatório, como os homens? A resposta é afirmativa: sim, os animais também progridem pelo processo reencarnatório. Os animais pensam. Olha, quem está dizendo isso é André Luiz, no seu livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, que se chama Pensamento das Criaturas. Então, ele diz assim, nesse livro, a angelitude emite o seu pensamento acompanhado de sentimentos em raios ultra super curtos, a mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentares. Quem quiser se aprofundar nesse estudo do pensamento fragmentário dos animais, eu recomendo outra obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Esse estudo é muito bonito. Animais e Consciência. O mentor Calderaro, no livro de André Luiz, No Mundo Maior, capítulo 3, ele traz um ensinamento muito importante. Diz ele, a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Lembrando aos que não são da área da biologia, que crisálida é aquela fase do ciclo reprodutivo da borboleta em que a larva se encontra dentro de um casulo. Ela fica ali durante uns 15 dias, depois ela rompe o casulo e sai a borboleta. Nessa fase em que a larva está dentro do casulo, ela é chamada de crisálida. Metaforicamente, simbolicamente, tem o sentido de potencialidade. Então, Calderaro já está dizendo que no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha a potencialidade da consciência, né? Isso é uma coisa muito interessante. E interação cérebro-mente? Volta Calderaro no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 3 e 4. Eu chamo a atenção que a primeira edição desse livro é de 1947. Ele fala uma coisa extraordinária. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu, como veterinária, que trabalhei na Faculdade de Medicina Veterinária aqui da USP durante 44 anos, fazendo anatomia e, mais especificamente, neuroanatomia, eu me interessei muito em fazer um estudo comparativo do cérebro humano em relação ao cérebro dos animais. E eu concluí, como outros autores também já tinham concluído, que as diferenças são de natureza quantitativa do número de neurônios e não qualitativa, porque o modelo arquitetônico de construção de todas as espécies animais que têm cérebro, inclusive a espécie humana, o modelo arquitetônico é absolutamente o mesmo. Então, a neurociência de hoje confirma essa fala de Calderaro no livro No Mundo Maior de André Luiz. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, nós podemos concluir, meus amigos, o pioneirismo da nossa doutrina espírita, seja através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, na identificação, na informação de que os animais são seres espirituais em evolução. A ciência acadêmica já fez, nas últimas décadas, a partir da metade do século XX, muitos avanços no conhecimento anatômico, neuroanatômico do cérebro dos animais, né? Mas não chegou ainda esse conhecimento de que os animais, na sua verdadeira natureza, são seres espirituais em evolução. Bom, vamos ver especificamente o que a ciência acadêmica diz em relação a tudo isso que a gente trouxe pioneiramente pelas informações contidas nas obras básicas da codificação e também em André Luiz, Emmanuel, né? A ciência de hoje diz assim: os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim sensiens, que quer dizer que sente. E esse sentir vem num pacote. Ali também estão, além da sensibilidade, a memória, a capacidade de associar ideias, a capacidade de planejamento de ações futuras. Então, esse bloco que contém a sensibilidade vem dizendo de outras maneiras:
Os animais pensam, eles têm livre vontade, inteligência, memória, sensibilidade, sensações, emoções, têm consciência e eles têm também um cérebro que faz a interação cérebro-mente. Quando o cientista considera a visão dualista, né? Que cérebro é uma coisa e mente é outra, porque grande parte da neurociência ainda é de postura materialista. Acha que mente, consciência, pensamento, inteligência são epifenômenos cerebrais, ou seja, resultantes do metabolismo cerebral. Não é essa a nossa postura, né? E a ciência já admite também que os animais são capazes de sofrimento físico e mental. Bem, então, a partir de meados do século XX, mais ou menos pela década de 1960, começaram a surgir multiplicações de todos os tipos. Eu estou trazendo algumas para vocês, muito interessantes, mas existem muitas. É só a gente entrar na internet e procurar ciência dos animais, inteligência dos animais, que vem uma série de informações a esse respeito, né? Eu cito algumas aqui, por exemplo, As Mentes dos Animais, do Donald Griffin. Ele mais um companheiro foi que, na década de 60, descobriu a maneira como os morcegos se orientam espacialmente. Esse outro aqui de Steven Mitten, A Pré-História da Mente, refere também a possibilidade, qual seria o conteúdo da mente dos primatas não humanos, dos chamados hominoides, né? Esse outro livro é muito interessante. Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, do Rupert Sheldrake. Foi a tese dele de doutorado. Ele levantou a possibilidade, a tese, de que os animais, particularmente os cães, com os quais ele trabalhou, comunicam-se telepaticamente com seres humanos. Outro livro muito interessante é este, O Parente Mais Próximo. O seu autor é um biólogo americano, Roger Fuchs, que ensinou chimpanzés a linguagem gestual. Esse outro, A Mente dos Cães, do Fogel. Enfim, existe uma literatura intensa a respeito hoje da ciência nos animais. Acompanhando essa tendência da neurociência, nesse livro que eu fiz através da faculdade, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária, com correlações clínicas, eu dediquei um capítulo 14, para tratar da neuroanatomia da interação cérebro-mente, como disse Calderaro em 1947, né? Então, em um dos livros que eu escrevi sobre os animais, A Alma dos Animais, eu fiz um estudo comparativo entre os segmentos do sistema nervoso central dos animais, tomei o cão como modelo, e o ser humano, repetindo aquela conclusão que eu já anunciei para vocês. As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O modelo arquitetônico é absolutamente o mesmo, né? Bom, nessa questão da interação cérebro-mente, hoje na neuroanatomia, especificamente dedicada aos animais, existem muitos trabalhos feitos a respeito da pesquisa em ressonância magnética funcional do cérebro dos cães. Então, eu cito um deles, que é de Hendricks e colaboradores. Então, o que ele fez? Ele treinou 10, 12 cães a ficarem bem quietinhos dentro daquele tubo da ressonância magnética funcional. E ele colocou os fones de ouvido e emitiu diversos tipos de som, e foram sendo marcadas as diversas áreas cerebrais. Quando o tutor falava carinhosamente com o seu cão, foram marcadas a área auditiva, era esperado, porque ele estava ouvindo a voz do tutor. Mas impressionante foi a marcação da área visual, porque o cão estava ouvindo o seu tutor, mas não estava vendo. Mas, como ele fez uma associação de ideias, porque ele estava acostumado a ver o seu tutor, ouvir-lhe a voz. Quando ele só ouviu a voz, ele idealizou, ele imaginou espacialmente a figura do seu tutor, o que lhe marcou a área visual. Então, esse animal, só por isso, já nos diz que ele tem capacidade de associar ideias, né? De fazer associação de ideias. E marcou também a área pré-frontal. O que é isso? Em outro livro que eu escrevi com os meus grandes amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes,
e que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, então, nós identificamos lá os 3 andares da casa mental, conforme refere Calderaro, também no livro No Mundo Maior, de André Luiz, cada um dos andares correspondendo a um bloco do cérebro. Bem, o terceiro andar interage com a parte mais anterior dos lobos frontais, cuja função é cognitiva, é intelectiva. Tudo que é refinado na área da cognição, do intelecto, é transduzido pela área pré-frontal. Pois bem, foi marcada nesse cão a área pré-frontal quando o tutor falou carinhosamente com ele, ou seja, ele entendeu o que estava acontecendo. Então, os autores chegaram à seguinte conclusão: as áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, com um padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Vocês se lembram que eu disse, meus amigos, que as diferenças entre o cérebro dos animais e o cérebro humano são de natureza quantitativa, porque o modelo de construção é o mesmo, né? Então, eles estão confirmando isso. E eles continuam: esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Ou seja, os animais entendem o que está acontecendo, processam cognitivamente as informações que chegam ao seu córtex cerebral, né? Bem, em relação à consciência, que também foi referida por Calderaro no livro No Mundo Maior, vocês se lembram? A crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Agora, em 2012, estava acontecendo lá no Reino Unido um simpósio sobre consciência humana, com dezenas e dezenas de neurocientistas. Pois bem, liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University, nos Estados Unidos, 26 desses neurocientistas assinaram um manifesto que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, e consta desse documento o seguinte: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos que mamíferos, aves e alguns invertebrados, como os polvos, octopos, têm consciência. Eles justificam assim: as mesmas estruturas cerebrais que no ser humano são ativadas para a manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. Como não existem estruturas nem órgãos sem função, isso é altamente sugestivo de que esses animais tenham, sim, consciência. Então, aos poucos, eu repito, a ciência, através das investigações, ela vem confirmando aquelas informações que eu mostrei para vocês e que são pioneiramente trazidas pela doutrina espírita, né? Isso é muito bonito. Bem, então agora eu faço uma pergunta, né? Conhecendo a verdadeira natureza dos animais, tanto do ponto de vista da visão espírita, quanto do ponto de vista da ciência acadêmica, há que se perguntar, né? Espera aí que eu fui para trás. Há que se perguntar. Do ponto de vista ético, nós temos o direito de dispor da vida deles, nós temos o direito de dispor da sua capacidade de sofrimento em completa atitude de alienação, né? Visando só o nosso interesse pessoal, antropocêntrico, é a pergunta que a gente faz, né? Então, em Missionários da Luz, André Luiz, e é o mentor Alexandre, que nos dá o recado no capítulo 4. Ele diz assim: na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros para a nova era, em que os homens cultivarão o solo por amor e utilizar-se-ão dos animais com respeito, educação e entendimento. Essa fala de Calderaro, ela é emocionante, ela nos toca assim no mais profundo da nossa alma, porque ele está antevendo, e nós precisamos ser otimistas quanto a isso, que com o futuro, com o trabalho educativo, né, os homens vão cultivar o solo por amor. Olha que coisa mais bonita! E utilizar-se-ão dos animais com respeito, educação e entendimento. Agora, para que haja entendimento,
Para que haja respeito, nós precisamos do quê? Conhecer a verdadeira natureza dos animais, não é? E é isso o trabalho dos Nuvetes, o trabalho de todos os Nuvetes aqui do Brasil, também do Nuvete da AME Norte em Portugal, porque nós estamos buscando divulgar esse conhecimento, divulgar essa informação, porque através dela, sendo processada de boa vontade, com esforço, pela mente humana que quer encontrar maneiras mais harmônicas de vivência, não só com outros seres humanos, mas com todos os seres da natureza, então as coisas vão acontecendo através disso, né? Essa fala de Calderaro é muito bonita e eu respeito muito esse mentor Alexandre por essas informações e essas falas tão bonitas que ele nos traz de incentivo, né? Emmanuel, também no livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, ele diz assim: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais, estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Porque a humanidade da teima, né, de colocar só para outros seres humanos, aliás, não são para todos, às vezes para pequenos grupos da sua família, dos seus amigos, essa questão toda da solidariedade, do amparo, da amizade, né? Nós precisamos abrir o nosso coração e estender toda essa nossa concepção de solidariedade para com toda a natureza, como nos recomenda Emmanuel. Bem, eu gosto muito de citar esse filósofo inglês, Jeremy Bentham. Ele é um filósofo antigo, né, de começo do século XIX. Ele tem uma fala que eu acho muito interessante. Ele diz assim: nós temos que resgatar o nosso sentimento de compaixão, que, aliás, na ciência acadêmica, ele é ridicularizado, esse sentimento, ele é menosprezado. Aliás, é típico do pessoal da neurociência materialista dizer que aquele indivíduo, cientista ou aluno que se envolve emocionalmente com os objetos de pesquisa, com os animais, traduzem nisso um baixo profissionalismo. Né? Mas Jeremy Bentham diz o contrário. Ele falou, não, nós temos que resgatar o nosso sentido de compaixão, que é um dos mais nobres sentimentos do ser humano. E ele diz assim, nós não precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar, basta sabermos se são capazes de sofrer. E nós já sabemos de longa data que os animais são capazes de sofrer, física e mentalmente, né? Então, seria o bastante para que a gente pudesse respeitar essa sua capacidade, respeitá-los de maneira geral, né? Então, segundo Fritz Job Capra, é um autor que eu gosto muito, é um filósofo austríaco, radicado nos Estados Unidos, autor de vários livros que certamente vocês conhecem, O Ponto de Mutação, O Tal da Física, Sabedoria em Comum, A Teia da Vida. E nesse livro, Pertencendo ao Universo, ele fala que a gente está emergindo de um paradigma antropocêntrico, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, onde existe uma disposição hierárquica dos seres considerados os de mais importância no topo da pirâmide, e os de menor importância vão sendo rebaixados até a base da pirâmide, né? Então, esse paradigma antropocêntrico ainda tem fortes resíduos naquelas coisas que eu mostrei, os animais serem criados industrialmente, abatidos industrialmente, serem utilizados ainda em testes de pesquisa, em espetáculos de diversão, como brinquedinhos, né? No processo de humanização. Então, diz o Capra, nós estamos emergindo, saindo, embora ainda com fortes resíduos, desse paradigma antropocêntrico para assumir o paradigma biocêntrico. Não é? Nesse paradigma biocêntrico, a representação é de um espaço, não é? Cósmico, virtual, metafórico, em que todos os seres, cada um terá o seu lugar, sem hierarquia, sem um ser mais importante do que o outro, porque cada um tem o seu lugar e cada um tem a sua função. E o todo depende da harmonia de cada um, assim como a harmonia de cada um depende da harmonia do todo, né? E nós, que pretensamente somos mais inteligentes, já adquirimos funções cognitivas muito especializadas,
a nossa responsabilidade para com esse todo, para com a harmonia do todo, ela é muito maior, né? Então, nós temos que sair, diz o Capra, do reducionismo para o holismo, ou seja, sair dessa visão muito focada do bem-estar só do ser humano para ter uma visão mais ampliada, visar o bem-estar de todos os seres. Sairmos do racional, do cognitivo muito fechado para o intuitivo. Sairmos da competição para a cooperação. Sairmos da exploração para a conservação, da dominação para a participação, do proselitismo para o testemunho, do conceito de indivíduo, que é cada elemento da rede, para o conceito de pessoa. Pessoa, na visão de Job Capra, é a maneira como cada indivíduo busca se relacionar harmonicamente com os outros seres da rede. Então, é através da nossa pessoalidade, diz ele, que nós vamos adquirir a nossa transcendência, a nossa evolução espiritual, né? E ele diz assim, para completar esse capítulo, que é muito bonito do livro: o verdadeiro sentido do amor é entregar-se a esse pertencer, pertencer a essa rede biocêntrica, em que não há hierarquia, ninguém é melhor que o outro, não há especismo, não é? Nenhuma espécie é melhor que a outra, todos têm o seu lugar. Vamos buscar, vamos trabalhar para a harmonia de todos, né? Então, existem já trabalhos mostrando a importância da cooperação, que, segundo esse autor, o John Stewart, a cooperação ela existe não só como um instrumento de realização para todos os que participam, mas também ela é um instrumento de evolução, porque da teoria darwiniana, que é fantástica, né? Nós ficamos com a ideia de que a evolução se processa principalmente pela competição. E ele mostra nessa sua publicação que grande parte do processo evolutivo vem através da cooperação, né? Eu achei fantástica essa figura das formigas, que para elas poderem vencer esse espaço vazio, elas se organizaram de tal forma que conseguiram, né? Então, aí formaram uma ponte, as outras formiguinhas vêm, passam por cima e acabam chegando a outra folha para buscar o seu alimento, né? Então, ele diz assim, essas pesquisas sobre cooperação mostram que esse instrumento cooperação emergirá mesmo entre indivíduos egoístas, se eles se organizarem para que possam se beneficiar de seus atos cooperativos, né? Então, mesmo aqueles indivíduos que são egocentrados, até na cooperação eles vão ser beneficiados, né? Mas a cooperação, de modo geral, ela é um instrumento tão fantástico que ela vai beneficiar a todos e ela propicia também essa oportunidade de interagirmos com os outros indivíduos, né? E ter a noção de que todos são beneficiados, não só cada um de nós. Isso é muito bonito, né? Então, eu termino com essa frase de Mahatma Gandhi, que ele dizia assim, conhece-se a estrutura evolutiva, espiritual de uma nação pela maneira como trata os animais. E ele ainda tem outra frase, se você quer que o mundo mude para melhor, seja você a mudança que quer ver no mundo, né? Isso nós estamos fazendo, né, meus amigos do Nuvete? A gente está assumindo a nossa postura, nós estamos dando o nosso testemunho, porque nós queremos que esse mundo mude para melhor. Somos otimistas e sabemos que isso um dia irá acontecer, né? Como disse André Luiz, o mentor Alexandre, lá num dos slides que eu mostrei, né? Dia virá em que o homem trabalhará o solo por amor e vai se utilizar dos animais com benevolência, com entendimento e com respeito, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aí com vocês nesse evento e envio um grande e saudoso abraço a todos. Muito obrigada.